É uma noite fria, 4 de julho de 1969, às 9h55 da noite, e as ruas tranquilas de Benícia, Califórnia, estão prestes a se tornar um local de crime. O poente Benícia Martinez, uma passagem estreita e escura, é o palco para um ato de violência hediondo. Em questão de segundos, a vida de David Faraday, um jovem de 17 anos de idade promissor e brilhante estudante do ensino médio, virá a um fim devastador. O jovem casal havia parado seu carro na ponte para admirar a vista, sem saber que o terror estava prestes a se desenrolar. Sua sorte estaria selada nos próximos minutos. O poente Benícia Martinez, um cenário que parecia idílico, agora é um local de caos e sangue. O som de pneus escorregando e gritos pode ser ouvido ecoando pela escuridão enquanto o carro do casal sai de controle. Em um instante, o veículo colide com a barreira de proteção e cai no abismo, enviando fragmentos de vidro e detritos voando em todas as direções. O ar está cheio do cheiro acre de borracha queimada e do cheiro do terror. À medida que a realidade da situação se torna clara, o ar da noite é perfurado pelo som assustador de gritos e gemidos. O assassino, uma figura envolta na escuridão, observa enquanto o carro do jovem casal se dirige para o abismo. Seus olhos estão fixos no vítima, com uma expressão de terror pura gravada no rosto. Por um momento fadado, o casal está diante do inimaginável, um destino pior do que a morte em si mesma. A mão do assassino segura o volante, os nós dos dedos brancos de tensão, enquanto eles respiram fundo em preparação para a carnificina que está por vir. Em um espaço de um batimento cardíaco, suas vidas estão para sempre mudadas. Os testemunhas relatam ter ouvido um barulho alto e o som de pneus escorregando, mas é o silêncio sinistro que segue que envia calafrios nas costas deles. O pânico se instala enquanto as pessoas correm para o local, apenas para serem recebidas com a visão grotesca de dois adolescentes mortos na água. Sua vida havia sido brutalmente cortada, deixando para trás uma trilha de perguntas sem resposta e uma comunidade para sempre mudada. A escuridão parece engolir as vítimas inteiras, deixando apenas a mais tênue sugestão do que havia ocorrido. À medida que a realidade da situação se torna clara, o ar da noite está cheio das lágrimas angustiadas de quem havia testemunhado o horror se desenrolar diante dos seus olhos. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos mergulhar nesse caso complexo e intrigante, o que iria se tornar famoso como o assassino do Zodíaco. O assassino do Zodíaco, um predador astuto e elusivo, deixaria para trás uma trilha de morte e terror, enviando ondas de choque em todo o país. A caça à justiça seria uma longa e árdua jornada, testando os limites da polícia e empurrando as fronteiras da resistência humana. À medida que mergulhamos na escuridão do mundo do assassino do Zodíaco, uma coisa se torna clara: nada mais será igual. As linhas entre o bem e o mal serão borradas, e a própria estrutura da sociedade será arrancada. A figura central nesse caso é Arthur Leigh Allen, um homem de 39 anos condenado por abuso sexual infantil que vivia em Vallejo, Califórnia. Ele estava casado com uma mulher chamada Beth e tinha 3 filhas, que mais tarde afirmaram que seu pai era uma pessoa calada e, às vezes, distante. O trabalho de Allen como zelador em uma escola elementar local não era particularmente exigente, o que lhe dava muito tempo livre para si mesmo. Quem o conhecia o descreveu como amigável e útil, mas também um pouco reservado e secreto. Seus conhecidos frequentemente encontravam difícil se aproximar dele. A vida diária de Allen parecia bastante ordinária, com um ritmo que girava em torno de seu trabalho e responsabilidades familiares. Ele passava as noites mexendo com eletrônicos em sua oficina de garagem e era frequentemente visto pedalando de bicicleta pela vizinhança. Allen era conhecido por ser um pouco um solitário, preferindo a companhia de seus filhos e seu hobby à de sua esposa ou conhecidos sociais. Quem o conhecia o descreveu como sendo calado e reservado, mas não necessariamente antipático. Ele tinha uma fascinação por cartas criptográficas e códigos, o que mais tarde se tornaria uma parte-chave do modus operandi do assassino do Zodíaco. Apesar de seu passado um pouco turbulento como um condenado por abuso sexual infantil, Allen era uma figura agradável e acessível para muitos de quem o conhecia.
Ele tinha um sorriso charmoso e um comportamento amigável que colocava as pessoas à vontade, e era frequentemente visto como um outsider que tentava se encaixar. Seus conhecidos frequentemente se sentiam atraídos por ele, apesar de seu passado um pouco duvidoso. A capacidade de Allen de se conectar com as pessoas em um nível superficial era uma parte-chave de seu charme, e mais tarde seria usada a seu favor por aqueles que o conheciam. Seu comportamento amigável e extrovertido tornava uma pessoa difícil de ignorar. As relações de Allen eram complexas e multifacetadas, com uma mistura de amigos próximos e conhecidos que pareciam confiar nele. Ele era conhecido por ser um pouco um solitário, mas também tinha uma rede de pessoas que pareciam aceitá-lo por quem ele era. Seus amigos mais próximos e conhecidos incluíam um agente de polícia local e um entusiasta de eletrônicos, que mais tarde se tornariam figuras-chave na investigação da identidade do assassino do Zodíaco. As relações de Allen com seus membros da família também eram complexas, com sua esposa relatando que ele às vezes era distante e difícil de se comunicar. Quem o conhecia bem o descreveu como um pouco de um quebra-cabeça, com uma mistura de tendências amigáveis e distantes que o tornavam difícil de ser apegado. Em uma noite típica de terça-feira, 20 de dezembro de 1968, o sol havia apenas se posto sobre a pequena cidade de Vallejo, Califórnia, lançando uma sombra escura sobre as ruas do bairro de Benícia. A temperatura era um críptico 48 graus Fahrenheit, com um leve vento que sacudia as folhas das árvores próximas. Por volta das 21 horas, o jovem de 19 anos, David Faraday, e sua namorada de 16 anos, Betty Lou Jensen, estavam dirigindo pelas ruas quietas em seu Studebaker preto de 1966 Daytona. Eles haviam estado ansiosos para uma noite romântica e haviam parado em uma cabine telefônica para ligar para a mãe de Faraday, mas a ligação foi infrutífera. Enquanto se preparavam para partir, eles notaram um carro seguindo-os. Nos últimos poucas semanas, David e Betty Lou haviam se conhecido, mas haviam apenas começado a namorar recentemente. David havia emprestado o carro do pai para levar Betty Lou para fora, e eles estavam ansiosos para uma noite de diversão e relaxamento. Enquanto dirigiam pelas ruas, eles notaram um carro seguindo-os, mas não pensaram muito nisso. Eles haviam sido advertidos por um amigo sobre um carro suspeito na área, mas o ignoraram como uma brincadeira. Enquanto dirigiam pela rua Lake Herman, começaram a sentir uma sensação de inquietude. Por volta das 21h10, o casal parou ao lado da estrada para olhar mais de perto o carro suspeito. Enquanto saíam do carro, foram confrontados pelo motorista do outro veículo, um homem com uma máscara de esqui cobrindo a cabeça. O atirador abriu fogo, atingindo Faraday nas costas e Jensen na cabeça. O casal não conseguiu escapar e foi deixado caído na estrada enquanto o atirador se afastava. O som do tiroteio ecoou durante a noite, enviando ondas de choque pela pequena cidade. O horror da cena foi muito para o casal suportar, e eles foram deixados para mortos. O assassino os deixou em um estado brutal e inumano, com pouca consideração pela sua bem-estar ou idade jovem. A brutalidade do crime era chocante, mesmo para os investigadores que logo seriam chamados ao local. A polícia descobriria mais tarde que o assassino havia escrito uma mensagem criptográfica no local, que se tornaria um marco do modus operandi tortuoso do assassino do Zodíaco. Essa mensagem chocante faria um calafrio em todos os envolvidos. Comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? O assassino era um indivíduo perturbado ou havia um motivo mais sinistro por trás do crime? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Mas uma coisa é certa, o assassino do Zodíaco havia atacado, e isso foi apenas o início de uma longa e sangrenta regra de terror. À medida que a investigação policial se desenrolava, a escala completa do crime se tornou clara. O assassino do Zodíaco havia deixado atrás uma trilha de evidências, incluindo uma máscara de esqui ensanguentada, um cartucho de munição e uma mensagem criptográfica rabiscada no asfalto. Mas apesar das evidências, o assassino permaneceu em liberdade, deixando atrás um sentimento de medo e incerteza assombrante. As pessoas do norte da Califórnia foram deixadas se perguntando: quem era responsável por esse crime hediondo? E quantos mais cairiam vítimas dos jogos tortuosos do assassino do Zodíaco?
Vamos mergulhar na forma como a polícia respondeu inicialmente aos crimes do assassino do Zodíaco. O primeiro crime relatado foi o assassinato de David Faraday e Betty Lou Jensen em 20 de dezembro de 1968, e logo após, outro casal, Michael Magial e Darlene Ferrin, foi atingido por tiros a apenas uma quadra de distância de um motorista de táxi, Paul Stine, que foi morto em 11 de outubro de 1969. A polícia inicialmente ficou confusa com as cartas criptografadas e códigos enviados pelo assassino, mas estavam determinados a capturá-lo. Uma força-tarefa foi formada para investigar os crimes, e eles reviraram os locais dos crimes em busca de qualquer pista. No início, eles estavam se concentrando na possibilidade de que poderia ter sido um assassino em série que estava imitando as ações de outros assassinos em série. Uma peça-chave de evidência que mudou o curso da investigação foi uma carta enviada pelo assassino ao San Francisco Chronicle, onde ele afirmou ter matado 37 pessoas. A carta incluía um código criptografado que mais tarde foi decifrado como a localização do último local do crime. O assassino do Zodíaco agora havia assumido a responsabilidade pelos assassinatos, e a polícia finalmente tinha uma peça de evidência tangível para trabalhar. O código foi associado a um mapa, o que levou a polícia a uma localização específica. A polícia agora estava tomando o caso muito a sério e estava trabalhando dia e noite para capturar o assassino. Um dos principais suspeitos que inicialmente foram considerados foi um homem chamado Arthur Leigh Gallen, que se encaixava no perfil do assassino e era conhecido por ter uma história de violência. Outro suspeito foi Richard Gaikowski, que era um jornalista e tinha conexões com o Chronicle, onde o assassino do Zodíaco havia enviado suas cartas. Ambos Allen e Gaikowski foram investigados minuciosamente, e a polícia até mesmo recuperou uma peça de evidência do lar de Allen que se encaixava na descrição da roupa do assassino do Zodíaco. No entanto, nenhum dos homens confessou, e a evidência contra eles era circunstancial no melhor dos casos. Apesar disso, ambos os homens foram considerados suspeitos em algum momento da investigação. O sinal de fumaça que desperdiçou meses de investigação foi o suspeito, Richard Gaikowski, que foi liberado após descobrir-se que ele estava em um bar na noite do assassinato de Paul Stine. A polícia passou meses investigando Gaikowski, e não foi até que ele foi liberado que eles começaram a se concentrar em outras pistas. A investigação foi retardada por esse falso sinal, e o assassino foi capaz de continuar evitando a captura. O álibi de Gaikowski e a evidência que o liberou foram convincentes, mas levou meses para confirmar. A investigação estava de volta ao ponto de partida, e a polícia não estava mais perto de capturar o assassino do Zodíaco. Em 31 de julho de 1970, uma revelação chocante sacudiu o mundo dos entusiastas de crimes reais e a investigação do assassino do Zodíaco. O que muitos pensavam ser impossível, acabou sendo verdade. O famoso assassino do Zodíaco não era apenas uma pessoa, mas um grupo de indivíduos trabalhando juntos para cometer os crimes hediondos. Esse bombom veio à luz através de uma carta de 1971 escrita por um dos supostos assassinos. A carta sinalizou sua identidade e detalhou os eventos envolvendo os assassinatos do Zodíaco. De acordo com relatos, o grupo nuclear consistia em um ex-fuzileiro naval e 2 amigos, que todos tinham um background militar. Eles supostamente criaram um sistema complexo de códigos para assustar e confundir os investigadores enquanto também deixavam falsas pistas. A motivação por trás das mensagens criptográficas ainda é debatida entre os acadêmicos, mas muitos acreditam que era para mostrar sua inteligência e superioridade. Com a notícia dessa revelação se espalhando, muitos ficaram atordoados, se perguntando como uma operação dessas foi detetada por tanto tempo. Oficiais de segurança pública desde então afirmaram que, embora ainda estejam verificando as alegações, essa nova informação vale a pena reexaminar. No final, a identidade do assassino do Zodíaco permanece um tópico de debate,